E aí, moçada, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, se cuidando aí. Estamos aí num dia bonito, um dia lindo, né? Então vamos nessa, pessoal. Vamos começar bem essa aula. Vamos falar um pouquinho sobre fatores climáticos, combinado? Nós vamos mostrar um pouquinho os fatores climáticos principais que existem aí, que influenciam na nossa vida. Fechou? Bora lá então, partiu. Vamos lá então, pessoal. Primeiramente, aquele para começar bem, né? Então, antes de tudo, tem interesse nesse dia lindo, nesse dia maravilhoso, né? Esse dia perfeito, né? Super calor, super tranquilo. O de sempre, o salve, salve, imprescindível, tchararã. O matinal, bom dia! Bom dia! Bom dia! Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Bom dia a todos vocês. Vamos começar aí a aula, beleza, pessoal? Aí nós vamos falar um pouquinho hoje sobre fatores climáticos e aquecimento global, tá? Eu vou tirar uns mitos que existem sobre o aquecimento global, tal, ou consertar algumas ideias que estejam meio conturbadas, né? Então vamos lá, vamos começar aí certinho. Vamos dar o pontapé inicial. Nós vamos falar, então, sobre os fatores climáticos aqui para vocês. Vamos nessa, então? Bem sossegado, bem tranquilo, ó. Os fatores climáticos são elementos que influenciam o clima de uma região, podendo ser naturais ou não. Então, são fatores naturais ou não naturais. Não naturais, no caso, é causado pelo homem, tá? Isso aí é um fato. Elementos que influenciam o clima. Vamos recordar um pouquinho da última aula, a diferença entre tempo e clima? Tempo é o estado momentâneo da atmosfera e o clima é o estado permanente da atmosfera até completar uma geração, até completar um ciclo, né? Isso aí pode oscilar de 20, 30, 40, 50 anos, depende do tipo de estudo que você vai estar fazendo, mas a média são 30 a 35 anos, beleza? Então, continuando. Bom, sendo fatores climáticos elementos que interferem em diferentes diretamente nas condições climáticas, então, ó, ele vai falar agora os que vão interferir de forma direta nas condições climáticas de um determinado local. Podendo ser relacionados como? Eu separei para vocês aí por uns tópicos, para ficar mais fácil de explicar, tá? A altitude e a latitude, que são, eu coloquei os dois juntos, porque são palavras parecidas, mas com significados completamente diferentes, tá? A altitude seria em relação ao nível do mar, qual é a altura do relevo, e a latitude seria a distância ou a proximidade com a linha do Equador. Então, latitude é todo lugar do mundo que toma como referência a linha do Equador, tá? Mas só que eu vou fazer uma tela de cada um deles aí para vocês entenderem. Massas de ar, que nós já conhecemos bastante as massas de ar, vocês estão sentindo aí um pouquinho essa massa de ar fria, né? A 3 é a maritimidade, é a proximidade com o mar ou grandes espelhos d'água, joia? O 4 é o relevo, joia? O relevo que existe dentro das formações brasileiras, das formações americanas, né, do continente americano, ou então de qualquer outro continente, o relevo ele vai influenciar a passagem. Aqui, por exemplo, no Nordeste tem o Planalto da Borborema, que ele não permite a passagem de grandes nuvens cheias d'água. Aí, automaticamente, o que vai acontecer? Essas grandes nuvens cheias d'água não conseguindo transpassar o relevo, ele vai ficar bloqueado, do lado de lá fica seco, que é o sertão, o lado de cá chove pra caramba o tempo todo, tá? Desculpa, vamos nessa. A vegetação também, nós vamos trabalhar um pouquinho com vocês, explicar o que a vegetação muda. Então, essa história de, tirar a floresta daqui não muda, tirar a floresta de lá não muda nada. Enfim, nós vamos discutir um pouquinho sobre isso também. E as correntes marítimas, tá? São esses os itens. Por último, não menos importante, né? Eu deixei já uma página especial para vocês sobre o El Niño e o Laninha.
que é um fator atmosférico que acontece e que altera, sim, é um fator atmosférico, não é um elemento, é um fator atmosférico que acontece e ele modifica a rotina de muitas pessoas. Ele pode, inclusive, quebrar economias de países, tanto o El Niño quanto o Laninha. Combinado, pessoal? Então, vamos lá. Bom, vamos começar falando aí do nosso grande menino El Niño. O El Niño, pessoal, como está colocado aqui para vocês, ó, o El Niño, ele significa o menino. Esse nome é devido porque ele acontece geralmente próximo ao Natal, ou nas primeiras semanas de janeiro. Ah, aconteceu o El Niño em junho, professor, é verdade? Aí, ó, começou agora a alergia, tá vendo? É verdade. Saúde! Amém! Obrigado, obrigado. É verdade isso que acontece? Ele acontece mesmo em junho. O El Niño só acontece no período do verão, pessoal. Ele vai acontecer no nosso verão. E aonde ele vai acontecer, basicamente? Tá? Ele vai acontecer no Oceano Pacífico Equatorial. Vai desde o tropical até próximo à linha do Equador. Tá? Desde o trópico até próximo à linha do Equador. O que é o El Niño? É o aquecimento anormal das águas. Pergunta: como que isso acontece? Até hoje está sendo estudado. Ninguém tem uma afirmativa. Acontece por causa disso, acontece por causa que não existe, tá? Já chegaram a cogitar, por exemplo, que era por causa das redfícias, são os tipos de plânctons que tem lá, né? São heads de vermelho, né? São plânctons mais avermelhados assim. Eles falam assim, por causa das redfícias. Tá, beleza, mas teve um ano que aconteceu e não tinha redfícias. Aí os caras falaram assim, é um vulcão que tem no interior, no fundo do Pacífico, e por isso aquece a água. Também não chegaram à conclusão, porque os vulcões que tinham ali na região, na época, não erupcionaram e a água esquentou. Como que acontece? Até hoje, é um segredo, né? É um segredo, não, desculpa, é um mistério para a ciência, tá? Mas muitos falam que é devido a mudanças climáticas, etc e tal, mas ninguém pode cravar necessariamente o que é. O El Niño e a Laninha são dois negócios extremamente diferentes para a gente, tá bom? Tranquilo? Bom, ele faz alteração no sistema climático do planeta Terra, só para vocês terem uma noção. Então, eu vou dar uma ideia para vocês. Em ano que tem El Niño, em lugar que chove bastante nessa época do verão, ou para de chover, ou chove absurdamente. Em lugares onde faz seca, tem dilúvio. Em lugares onde vai fazer frio, às vezes esquenta. Ele deixa o clima do mundo de perna para o ar. E você está preparado naquela época, por exemplo, na agricultura, para plantar, fazer um cultivo, né, uma plantação, de um negócio que aguente a chuva, que goste de chuva, que goste do calor. De repente faz frio e seco. Né? Não vai pensando frio, gelada, não sei o quê, neve, né? Nada disso. Faz frio, muda o clima. Aí o que vai acontecer com a produtividade? Vai cair. Então, por isso que eu falei que o El Niño e a Laninha, eles podem vir e quebrar economias de grandes países, certo? Bom, período de ocorrência do El Niño, é importante, eu coloquei isso aí para tirar esse mito. Ah, o ano passado aconteceu, por esse ano vai acontecer no outro. Não existe, não existe uma regularidade. Ele não é regular. Mas ele alterna entre 3 a 7 anos. Isso aí são dados da Universidade do Chile, tá? Que eles colocam assim, o El Niño acontece a cada 3 a 7 anos. Olha só o nível, né, de expectativa dos caras. Ah, de 3 em 3 anos? Não, pode ser de 3 a 7 anos para acontecer. Às vezes, acontece de pegar um ano sim e o outro não, tá? Mas isso é muito raridade. Então, eles colocam assim, alterna de 3 a 7 anos, eles colocaram como média. Joinha? O fenômeno Laninha, eu coloquei já azulzinho, já dá para entender o quê? A menina, né? Fizeram o contraponto, né? Ocorre geralmente nos meses de outubro e fevereiro, certo? Bom, preste atenção. E corresponde ao esfriamento das águas do Oceano Pacífico próximos à costa ocidental da América do Sul. Tá. Então, o que acontece? Ele ocorre geralmente outubro e fevereiro. Então, presta atenção. Outubro não é ou fevereiro. Outubro e fevereiro. Tudo bem?
E ele também pode acontecer, porque por causa desse geralmente aqui, ele também pode acontecer no inverno, que é o mais fácil de interpretar. Pô, tá no inverno, resfriamento das águas do Pacífico. Beleza? Então, vocês têm um panorama aí agora do El Niño e vocês têm um panorama do Laninha. Um aquece a água, o outro resfria. Um mais próximo do verão, outro fora do verão, não necessariamente no inverno, mas pode acontecer também no inverno. Joinha? Então vamos lá. Lembrando que ao final da aula vocês podem perguntar o que quiser, vão anotando aí, tudo bem? E aí a gente tira as dúvidas. Fatores climáticos e massas de ar. Atenção, vamos falar um pouquinho aí dos fatores climáticos relacionados à massa de ar. Massa de ar pode ser definida como uma porção de ar, geralmente de grandes dimensões. Então, dificilmente você vai ver uma massa de ar pequenininha fazendo algum efeito. Ela tem que ser uma proporção muito grande, né? Que apresenta condições de temperatura e de pressão, umidade relativamente homogêneas. Então, ela tem que ter esses três pilares: temperatura, pressão e umidade, de forma mais homogênea, de forma mais concisa. Beleza? Tranquilo, então? É bem fácil da gente interpretar ela, ó. Ao se deslocar de uma região para outra, quase sempre sendo das zonas de alta pressão. Vamos lembrar aqui, ó, alta pressão eu coloquei de azul. Então, alta pressão num sistema aberto, nós vimos na aula anterior. Alta pressão é o lugar mais frio. Muito bem. E para uma zona de baixa pressão. Baixa pressão, eu coloquei de vermelhinho, é uma zona mais quente. Ótimo. A massa de ar, ó, a massa de ar interfere nas condições do tempo, lembra? Tempo é o que muda constantemente, né, na atmosfera, e sofre influência dos lugares por onde passa. Como assim? Conforme essa massa de ar vai passando por lugares, vamos supor que é uma massa de ar polar, né, fria, ela vem do polo, ela vai passando por lugares mais quentes, ela vai ficando menos fria. Ela vai capturando também um pouquinho da temperatura do local onde ela vai passando. E ela vai perdendo força. Por isso que tem massas de ar que, quando elas são muito fortes, elas saem do polo e chegam lá na Amazônia. Tem massas de ar que elas saem do polo e chegam aqui no litoral do Nordeste, tá? E também chegam na região central do Brasil. Em compensação, tem outras massas de ar que nem chegam, né? Aí, para quem não gosta de frio, é graças a Deus, né? Nós temos aqui, eu coloquei para vocês um mapinha para mostrar um pouquinho a influência dessas massas de ar. Vocês podem observar que é uma projeção de Mercator, né? Lembra disso? Projeção de Mercator, né? Olha o tamanho que está a Groenlândia aqui, né? Quem dera 2.200.000 quilômetros quadrados comparado com o tamanho do Brasil, que é 8 milhões e meio, né? Imagina a Groenlândia do mesmo tamanho do Brasil? Nunca, né? Aqui nós temos as massas de ar. Eu coloquei, destaquei aqui para vocês, ó, a massa mais azul é a massa polar, tá vendo aqui, ó, continental? Ótimo. E essa massa aqui do meio, por exemplo, que eu gosto muito dela, né? É a massa equatorial, né, pessoal? Ela é bem quentinha, bem sossegada, tal. O que eu ia chamar para vocês a atenção é isso aqui, ó. Vocês estão vendo que no chifre da África, mesmo estando aqui na continuidade do Equador, essa parte aqui, ela fica rosa. E a rosinha, ela é a tropical marítima, né? Então, por que que isso acontece? O chifre da África, que é a região da Somália, Etiópia, aquela galera toda ali, é uma região mais elevada. Então, ele já tem uma diferenciação climática. Ao nível do mar, se eles fossem, seria equatorial, mas o problema é que eles são um pouquinho mais altos, né, ali. E acaba ocasionando uma queda na temperatura, porque a altitude também interfere bastante. Então, eu gosto de chamar bastante atenção aqui. E o amarelinho aqui que vocês estão vendo é o clima tropical continental, né? Olha aqui, o clima tropical continental, ele pega em vários lugares do planeta Terra. Então, assim vai caminhando as massas de ar para vocês. Eu coloquei esse mapinha para a gente ter uma noção como que acontece. Agora, olha que legal esse mapa aqui que explica um pouquinho sobre as massas de ar do Brasil. Vamos lá? Por que que eu vou focar nas massas de ar do Brasil? Porque a dinâmica que acontecer aqui acontece em qualquer outro canto do planeta Terra. Beleza? Então, tudo que eu for destacando aqui com vocês
vai acontecer em qualquer outro canto do planeta Terra. Joinha? Tranquilo? Então, vamos lá. Pessoal, eu vou primeiro tratar com vocês aqui do verão, ó. No território brasileiro, existe um predomínio, presta atenção, estou falando predomínio, tá? Um predomínio de 4 massas apenas que atingem o território brasileiro. Já no período do inverno, existe o predomínio, ó, de 4 massas também que atingem, mas só que uma daqui desapareceu, que é a massa tropical continental, e apareceu a massa polar atlântica. Então, preste atenção, eu vou falar para vocês. Todos esses M's que aparecem aqui, tcharam, massa. Então, o M representa massa. O E é o lugar onde ele acontece. E de equador, T de trópico, P de polo. Beleza? Então, massa, aonde ele acontece e como que ela é. Se ela é de dentro do continente ou se ela é do Oceano Atlântico. Se é MEC, massa equatorial continental. Se é MTC, massa tropical continental. Professor, mas essa aqui está MPA e ela está em cima aqui. Ela está em cima aí só para ilustrar, porque na verdade é massa polar, ela veio do polo, ela veio aqui de baixo. E ela passa por todo o Oceano Atlântico aqui, ó, até chegar aqui. No período do verão, obviamente, ela não vai ter a força que ela tem no inverno. Lembra, alta pressão são em lugares frios, no sistema aberto, falando no sistema global, fora de um laboratório. Que todo mundo tem a ideia de pensar num sistema fechado como se fosse uma panela de pressão, por exemplo. Ah, na panela de pressão se coloca no fogo, quanto maior a temperatura, maior calor, maior a pressão. Beleza, para um sistema fechado. Para o sistema aberto, é ao contrário. Quando a gente trata de planeta Terra, você tem os lugares mais quentes, baixa pressão. Os lugares mais frios, alta pressão. O vento sempre vai soprar do lugar mais frio para o lugar mais quente. Lembra disso? Não esquece, tá? Bom, nós temos aqui, ó, as massas, por exemplo, polar. No verão, ela não tem força, porque no polo também está verão. Então, ela não tem força suficiente para soprar lá do polo e entrar no Brasil. Já no inverno, lá está frio. Lá nós tranquilamente temos temperatura de menos 60 graus. Então, se eu tenho temperaturas tranquilamente de menos 60 lá no polo, essa massa de ar ela vem com uma força muito grande. Uma parte dela passa aqui pelo Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e chega até a floresta amazônica, formando friagem, o processo de friagem, que é a queda da temperatura na região amazônica, a friagem, anota isso que é importante. Nós temos a outra massa que ela se desloca pelo litoral brasileiro e chega até o Nordeste, né? Essa massa que se desloca pelo litoral brasileiro e chega aqui até a região Nordeste, ela provoca chuvas no período agora, do meio do ano, que é o inverno nordestino. A temperatura continua a mesma, mas só que a quantidade de chuva aumenta. O litoral do Nordeste é um dos lugares mais úmidos do Brasil, junto com a floresta amazônica. Mas só que aqui, inclusive a floresta chama tropical úmida, a floresta da região. Mas só que aqui nessa época chove muito mais, muito mais. Então, ao contrário, por exemplo, da região aí onde nós estamos, onde vocês estão, né, que é em Londrina, Ibiporã, etc., norte do Paraná, vocês usam umidificador nessa época para deixar o clima mais úmido dentro da casa, o aspecto mais, mais fácil para respirar, né? Aqui na região o pessoal usa desumidificador, porque aqui chove demais. Se você lava uma roupa aqui agora, ela vai secar só daqui uma semana, né? Porque fica extremamente úmido. E já nessa região aqui, ela, além de sofrer essa influência provocando chuva, nós temos a massa tropical atlântica, né? Que ela funciona tanto no inverno quanto no verão. E ela é quente e úmida. É só olhar a legenda aqui, ó. Massa quente é vermelha, massa fria é azul por dentro. Massa úmida é essa verdinha em volta. Massa seca é essa amarela em volta. Cadê ela aqui, ó? No Brasil, nós temos durante o verão apenas uma massa seca. Aí vocês estão se perguntando, por que que na floresta amazônica nós temos no continente
uma massa úmida. Pô, eu pensava que massa úmida era todas aquelas que vinham do oceano, ó. Essa veio do oceano, ó. A, de Atlântico, Atlântico, Atlântico. É úmida. Essa que é continental, beleza, seca. Saiu do continente, não tem muito o que evaporar. Por que que essa aqui está úmida? Por causa da floresta amazônica. A floresta amazônica, ela tem muita transpiração, que no linguajar científico é chamado de evapotranspiração. É quando você tem o vapor atmosférico, né, saindo da floresta, dos animais, do solo, de toda a matéria orgânica, às vezes até inorgânica, que nós temos na região, e esse vapor ele se eleva para a atmosfera. Tudo bem? É bem fácil de entender, bem tranquilo. Por isso que essa massa é úmida. E olha que interessante, aqui chove tanto no período do verão, tanto, é tanta água evaporada na floresta, que uma delas vem aqui, ó, tá vendo essa setinha? Essa setinha é bem importante, porque ela atinge toda essa região aqui do Brasil no período do verão. O que é toda essa região aí no período do verão? Fala pra mim. É o sertão nordestino. É o período de chuva no sertão, não sabe? E chove. Chove tanto que até inunda. Por quê? É uma região mais seca, recebendo uma massa de ar que vem da floresta amazônica, moçada. É muita água que cai. Combinado? Tranquilo? Então, partiu. Falar um pouquinho agora de altitude e latitude. Altitude segue a mesma lógica da anterior, só que em um nível mais terreno. Como assim? A lógica da massa de ar, mas só que usando um nível mais da Terra, um nível mais próximo da gente. A gente usa a altura do relevo, por isso que é mais terreno. Pô, não entendi. Vamos lá que a gente explica. No caso, as regiões de maior altitude, então quanto mais alto, né, como uma montanha, por exemplo, tende a ter a temperatura mais baixa do que uma região mais próxima ao nível do mar. Se eu tiver no nível do mar, na mesma latitude, e tiver numa montanha, aqui no nível do mar, a temperatura vai ser mais alta. Aqui, no alto da montanha, a temperatura vai ser mais baixa. Então, a altitude, quanto mais você sobe na altitude, né, mais frio vai ficando. Quanto mais você desce, mais perto da linha, mais perto do nível do mar, aí vai ficando mais quente. Ah, professor, mas eu desço para o fundo de vale, o fundo de vale é frio. Como você mesmo falou, é um vale. Você não está descendo para forma de relevo, você está ficando incluso no fundo de vale. O fundo de vale, pelo fato dele ter um formato em V, ele acumula toda a temperatura fria ali. É interessantíssimo isso, porque ele vai acumular toda a temperatura fria ali naquela parte, porque o ar frio, ele desce, o ar frio, ele é pesado. Por isso que nós colocamos o ar-condicionado no alto. Errado quem coloca o ar-condicionado embaixo. Ah, mas eu fui na Europa, os caras colocam o ar-condicionado embaixo. Lógico, porque eles usam a maior parte do ano o ar-condicionado com ar quente. E nós usamos a maior parte do ano o ar-condicionado com ar frio. O ar quente, ele é leve, ele sobe. O ar frio, ele é pesado, ele desce. Tudo bem? Não esqueçam disso. Latitude está relacionada à noção de que as regiões mais próximas, olha aqui, ó, da linha do Equador, ou seja, baixa latitude. Por que baixa latitude? Equador não é 0 graus? Então saiu do Equador 1 grau, 2 graus, 3 graus, baixa latitude. Até 90 graus, que é o polo. Se 90 graus, que é o polo, então eu tenho lá 90 graus o polo, o que vai acontecer o polo sendo 90 graus? Vai ficar mais frio. Então, quanto mais alta a latitude, mais perto do 90 graus, mais frio. Quanto mais baixa a latitude, a temperatura tende a ser maior. Muito bem, na maior parte do ano. Lembrando, tudo também vai depender da altitude. Eu tenho, por exemplo, Quito. Quito, capital do Equador. Fica na linha do Equador, basicamente. Aí você fala assim, ah, então Quito é quente pra caramba. Não, é no alto de uma montanha, 3.500 metros de altura. Gente, é frio. E em épocas determinadas, pode chegar a nevar nas proximidades de Quito. Por quê? Porque é uma região montanhosa. Então não adianta estar na linha do Equador, mas estar lá em cima, estar lá no alto. A altitude vai fazer cair a temperatura.
tá? Mas a latitude ajuda. Por exemplo, Macapá também fica na linha do Equador, capital do Amapá, né? Macapá, pessoal, é uma cidade relativamente quente, média térmica de 30 graus, né? São 29,8 graus de média térmica anual. Só para fazer um parâmetro com a nossa região aí, a nossa região tem uma média térmica anual de 19 graus. Né? Então, se você faz uma média, um parâmetro, cara, os caras lá estão no calor. E a temperatura lá acaba também sendo constante, né? Em Macapá. As regiões mais distantes da linha do Equador tendem a apresentar temperaturas mais baixas, como eu estava explicando para vocês, como é o caso do quanto mais eu me aproximo do polo, maior a latitude, né? Tipo assim, 80 graus sul, cara, eu estou pertinho do polo. Então, automaticamente, eu vou estar batendo os queixos, porque vai estar frio pra caramba. Certo? Então, bora lá. Pessoal, continuando. Correntes marítimas é o assunto de agora, para traduzir um pouquinho para vocês. O que são as correntes marítimas? Eu fiz esse aqui, é o melhor dos melhores resumos que eu coloquei aqui para vocês. Ó. Correntes marítimas ou correntes oceânicas, vocês podem ver esse nome também, o pessoal que vai prestar o PAS, PSS, né? Essa galera assim que vai prestar o EM, eles gostam muito de correntes oceânicas ao invés de correntes marítimas. Aí o aluno fica todo perdido, né? São grandes massas de água salgada que se deslocam dentro do próprio oceano. Não vai sair flutuando do oceano, né? Tem que ser dentro do oceano. Como se fossem rios. Mas só que elas têm uma característica que é um pouco diferente. Então, vamos ver a característica? Em geral, no interior dessas correntes marítimas, então, dentro dessas correntes marítimas, né? A salinidade, a circulação atmosférica, que está em torno dela, na parte de cima, né, claro, a temperatura e a densidade da água são diferentes do que a água que está ao redor. Então, quem já teve a oportunidade, aquilo ali não é corrente marítima, mas é um filhotinho de uma corrente marítima, poderia ser o sentido, só para vocês entenderem. Vocês estão na água do mar, ela está quentinha, de repente vem aquela corrente fria por baixo. Beleza, isso é uma corrente marítima. Lógico, só na imaginação, para vocês terem uma ideia do que é a diferença térmica, por exemplo, né? Diferença de temperatura, é uma das diferenças. Aí também tem a circulação atmosférica, um lugar que chove muito, aí vai cair bastante água doce no rio, vai formar um outro tipo de corrente, né? E é bem interessante que vocês entendam que ela coloca aqui, ó, são diferentes da água ao redor. Ó, atenção, o que leva a não se misturar com facilidade com o restante do oceano. Essa água não vai se misturar com facilidade. A ideia de corrente marítima mais próxima que vocês podem ter, lógico que não naquela velocidade, é as tartarugas lá do Nemo, né? As tartarugas do Nemo, elas explicam razoavelmente, né? Razoavelmente, o que seria uma corrente marítima. Você não vai pegar ela e sair correndo, que nem eles faziam, andando lá, sei lá quantos por hora. Não é assim, mas só que a velocidade é diferente, a densidade da água é diferente. É interessantíssima a questão das correntes marítimas, né? Cada corrente apresenta grandes dimensões, próximos de 2 ou 3 centenas de quilômetros. Então, presta atenção, a média é de 2 ou 3 centenas, 200 a 300 quilômetros, para quem não entendeu, né? De largura e algumas dezenas de metros de espessura. Então, assim, como que eu posso explicar para vocês? As correntes marítimas vão ter uma espessura de 20, 30, 40, 50 metros e uma largura de 200 a 300 quilômetros. Eu coloquei aqui para vocês um mapinha sobre as correntes marítimas, tá? Esse mapinha, pessoal, ele é fundamental para a gente entender um pouco o mecanismo delas. Eu vou destacar com vocês, primeira coisa, vou destacar duas, tá? A primeira, as correntes marítimas frias, geralmente elas vêm por baixo da água. Aí, conforme ela vai esquentando, ela vai tomando o sentido da superfície, chega na superfície, esquenta, ela volta quente. Aí, depois, ela vem novamente fria por baixo e volta quente por cima. É mais ou menos a ideia de você na praia. Combinado? Tranquilo?
até isso chegado. Eu vou destacar duas correntes marítimas, tá? Então, agora vem a segunda parte que eu falei para vocês. A primeira corrente marítima é a famosa corrente de Humboldt. Vocês vão observar que ela é uma corrente fria. Ó. Ela está fria, fria, passa pela América e ela volta. Bateu na linha do Equador, ela começa a esquentar. Ela faz a volta e vem de novo. Tá, você fala assim, beleza, né? Ela muda de nome? Lógico que muda. Passou de frio para quente, você tem que dar um outro nome, porque senão todo mundo se perde. É Humboldt fria, Humboldt quente. Para, ninguém vai saber isso. Então você muda o nome para ficar mais específico. Mas a massa de água que fica rodando é essa aqui, ó. Dá para ver certinho, tá? Mas por que eu estou destacando a de Humboldt? Graças a essa corrente marítima fria que passa aqui no polo, ela leva peixes de tudo quanto é espécie, molusco de tudo quanto é espécie, crustáceo também, né? Junto dela, vindo por toda a costa da América do Sul, principalmente para o Chile e para o Peru. E fazem esses países serem grandes países pesqueiros. O Peru, para vocês terem uma ideia, é o segundo maior país pesqueiro do mundo, só perde para o Japão. Pô, o japonês também só come peixe lá, né? Não, brincadeira, lógico que não, mas o prato principal do japonês é peixe. Imagina que o Peru só perde para o Japão. E eu estou falando de 30 milhões de habitantes no Peru contra 130 milhões de habitantes no Japão. Então, o Peru ele produz, sim, a grande quantidade de pescado dele é graças a essa corrente marítima. Se ela parar, a economia do Peru vai ter um grande golpe, podendo até quebrar, certo? Esse é o destaque que eu queria fazer para vocês de uma, e a outra é essa corrente do Golfo. Por que a corrente do Golfo eu estou fazendo destaque? Esse aqui é o Golfo do México, tá? Então, tem aqui o Mar do Caribe, bonitinho, e essa corrente do Golfo. A corrente do Golfo, ela sai daqui do Golfo do México, né? Vem em direção à Europa e chega até essa região aqui. Vocês estão observando que ela vai penetrando até a região polar. Mas ela é muito interessante para essa região. Aqui está um mapa, um zoom muito grande, então não dá para ver, mas só que ela vai passando por aqui e não deixa esse litoral aqui, ó, congelar. Esse litoral aqui não congelando, eles não vão ter o congelamento do porto mais movimentado da Europa, que é o porto de Rotterdam. Então, na Holanda, né? O porto de Rotterdam, na Holanda, ele depende de uma corrente marítima que sai da América Central / Norte, né? Que sai aqui do Golfo do México, é a corrente do Golfo. Graças a ela, o porto não congela. Ah, tá, mas por que você está tão preocupado com esse porto? Porque ele é o porto mais movimentado do mundo, obviamente, da Europa. Grande parte, quando eu falo grande parte, é quase a metade da economia da Europa passa por esse porto. Então, se ele passasse o período do inverno e outono e início da primavera congelado, traduzindo 5 a 6 meses, a Europa quebraria financeiramente. Então, a Europa também depende dessa corrente do Golfo aqui, ó. Tudo bem? Tranquilo? E assim vocês vão observar que tem outras correntes marítimas aí também. Joia? Outro destaque para vocês aí, ó. Relevo, pessoal. Relevo. Em locais com maior número de montanhas, então onde nós temos muitas elevações, altitudes de relevo muito grande, muito grandiosa, tende a ter menos dispersão do ar. Que é o que eu falei para vocês, você não consegue, o ar não consegue passar pela barreira física das montanhas ou dos grandes planaltos, dos grandes picos, e aí vai. O caso aqui do Nordeste que eu citei, o Planalto da Borborema, ele atravessa 5 estados, o Planalto do Borborema, de forma geológica a atrapalhar a chuva. Então, assim, ele é grande esse Planalto. Ele impede a penetração dessa massa de ar dessa mesma forma. Joia? O que atrasa a chegada de ar a essas regiões próximas, o ar que eu falo aí é o ar úmido, inclusive, né? Próximas, e faz com que o clima seja mais quente e menos fresco. Traduzindo, não vente muito e seja muito calor, né? O fresco aqui, menos fresco, não tem muita ventilação, circulação atmosférica. Possa ser mais quente, sim, tá? No entanto, esse relevo de formações rochosas,
influencia também nas massas de ar. Então, vamos lá. Se eu não tenho uma cobertura vegetal, eu tenho rocha, a rocha, ela recebe calor e já logo libera. Então, aumenta a temperatura do lugar só por causa disso. Ela já recebe calor e logo libera. É o que eu falo. Pega dezembrão, maior verão, o dia inteiro, a manhã inteirinha de sol, meio-dia e meio, hora que meio-dia e 15, meio-dia e meio, tá saindo do colégio, senta no asfalto para ver que delícia. Vai queimar, não vai? Agora, imagina uma rocha que fica exposta, né? O tempo inteiro ao sol. Ela também vai estar refletindo esse calor, certo? E também acaba influenciando na umidade, porque a rocha não tem tanta água, ou quase nada de água, né, para eliminar para a atmosfera, que eventualmente pode chegar a essas regiões. Então, acaba atrapalhando a questão da umidade nessas próprias regiões aí que estão acontecendo. Porque você tem uma cadeia de rochas muito grande, pouca água, pouca evaporação, a umidade não chega. Vão ficar regiões secas. Ah, mas acontece montanhas com neve, professor. O que acontece com a neve? Por exemplo, a neve é a umidade congelada. O maior deserto do mundo, ao contrário do que todo mundo acha, não é o Saara. O maior deserto do mundo é a Antártica. O maior deserto do mundo é a Antártica. São 16 milhões de quilômetros quadrados de deserto. Por quê? Deserto não é temperatura. Deserto é a umidade suspensa na atmosfera. No caso do deserto, a falta dessa umidade. Joinha? Então, você vai para a Antártica, você vai para o Saara, a umidade relativa do ar é baixíssima. Ela tende a zero. Vamos lá. Vegetação. Aqui, o que conta são as plantas. A gente está falando de vegetação, né? Quanto mais habitado por vegetação, quanto mais planta, quanto maior for, ou mais robusta for a floresta, né? Mais úmida e menos incidência de raios solares receberá na região. Então, será um lugar mais úmido e vai receber menos radiação no solo, abaixo dessa floresta, devido à capacidade da planta de absorver e refletir os raios solares. A floresta amazônica é um excelente exemplo disso. Tem lugares da floresta amazônica que você anda que até a luminosidade fica reduzida. É interessante, porque a floresta ela tem várias, a Amazônia, ela tem várias camadas e automaticamente ela absorve muito dessa radiação. E o solo da Amazônia é arenoso. Por isso que todo mundo fica irado, inclusive eu, quando você está falando da questão da Amazônia. Ah, desmatar a Amazônia está longe da gente. Gente, presta atenção. Você tirou a Amazônia, ela está numa latitude onde tem uma radiação diária muito grande. E o solo é areia. Areia e muito sol, eu acredito que todo mundo entende que isso aí é um deserto. Se você tira a bênção da floresta, o solo é pobre. Ele é areia. Areia não dá para plantar. Ah, eu estou tirando para levar a agricultura. Quem fala isso é ignorante. Não é agricultura, gente. Lá tem muitos recursos minerais. O pessoal está afim de exploração mineral. O pessoal quer ganhar dinheiro à custa da floresta, mas só que eles não estão entendendo que a floresta realmente segura o clima do planeta. Existem estudos de universidades confiáveis, por exemplo, a Universidade de Sydney, na Austrália, a Universidade da Inglaterra, uma meia bomba aí, acredito que ninguém conheça, que é a tal de Oxford, né? E a Universidade de São Paulo, a USP, a Universidade Federal do Amazonas também, são grandes universidades globais, né? Que apontam que acontecerá um aumento mínimo na atmosfera do planeta Terra em 5 graus se você retirar a floresta amazônica. Então não dá para retirar a floresta amazônica. Aumentar 5 graus a temperatura do mundo, você derrete todos os gelos das calotas polares. Não dá para fazer isso. Vai alterar a temperatura, vai parar de ter a corrente marítima. Parando de ter a corrente marítima, vai ter um outro processo que chama congelamento dos polos súbito, um congelamento súbito, que daí o gelo vai chegar até próximas regiões tropicais. Traduzindo, é um desequilíbrio monumental. Ah, mas os europeus tiraram a floresta deles. A floresta deles fica numa região que já é fria. Com floresta ou sem floresta, a temperatura lá já é fria. Eles não tem problema. E outra, a floresta dos caras é a base de pinos, pinheiro. O que pinheiro retém de calor? O que pinheiro retém de luz?
Então é interessante que a gente tenha essa visão mais amplificada. A floresta amazônica, ela tem copas de árvore, folhas latifoliadas, né? Latifoliadas, late é de grande, folhadas de folha. Então são folhas grandes, tal. É isso que a gente tem que pensar. Tudo bem? Vamos lá. Regiões com menos árvores e plantas tendem a ser mais secas e quentes. É o que eu estou falando, né? Regiões mais povoadas de fauna e flora, traduzindo, regiões mais intocadas, mais natureza, né? Costumam ser mais úmidas e refrescantes. Vamos guardar isso aí, que fica fácil da gente entender, né? Maritimidade e ação antrópica. Vamos começar por maritimidade. Rapidinho aí. Neste fator, no caso da maritimidade, o que conta é a relação do mar com o continente. O mar pode ser também um grande lago, os grandes lagos dos Estados Unidos, por exemplo, né? Uma cidade litorânea tende a ter um teor de umidade maior, traduzindo, é mais úmido próximo ao litoral, do que uma cidade distante do oceano. Isso ocorre devido à evaporação constante das águas dos mares. Constantemente nós temos essa evaporação das águas oceânicas, das águas do mar, provocando chuva, como é o exemplo que eu dei aqui do Nordeste, né? Que aqui chove o tempo inteiro. Principalmente nesse período, chove muito agora no período da noite, né? Porque você tem uma grande quantidade de umidade suspensa no ar, aí à noite fica um pouquinho mais frio, cai a temperatura 2, 3 graus, condensa toda essa umidade e chove, tá? Mas chove também durante o dia. Vamos lá. Portanto, uma cidade litorânea como Santos, litoral de São Paulo, tende a ser mais úmida do que uma cidade no centro do Brasil, como é o caso de Goiás. Tá? Isso é meio óbvio. Nesse período em Goiás é um período extremamente seco. Você vai lá, tem muitas queimadas, você tem a vegetação já um pouco mais em tom de amarelado, né? Já é uma coisa mais secona. Você vai para o litoral, ele continua sempre verde. O exemplo é a Mata Atlântica. Você vai lá, você nunca vê a Mata Atlântica amarela por falta de água. Ela sempre está ali úmida, bonitinha, firme e forte no litoral. Beleza? E aqui, pessoal, eu coloquei um negocinho para vocês, ó. A variação do tempo atmosférico e, por consequência, do clima também, repara, está sujeita à influência antrópica, à influência do homem, né? Algumas atuações localizadas, né? Como, por exemplo, a construção de edifícios e o asfaltamento. Fazer o asfalto aí da cidade de vocês. Isso aí ajuda a aumentar o clima local. O vovô fala assim, na minha época, quando a cidade de Londrina, Ibiporã começou, era mais fresquinho o clima, agora aqui está mais quente. Lógico, você tem prédios, você tem carro, você tem asfalto, você tem a impermeabilização do solo, a retirada de uma mata atlântica semidecidual, que era aí a vegetação da região, e colocando uma construção do homem. Então, automaticamente, isso aí vai ter um prejuízo, sim, na temperatura. Agora, olha aqui, ó. Outra ação regional, como a implantação de represas e barragens, também influencia a questão climática. Se eu faço uma represa, uma barragem muito grande, como eu fiz em Itaipu, eu mudei o microclima, por exemplo, lá de Guaíra. Guaíra era um clima semi-úmido. Hoje é um clima considerado úmido, porque você tem um espelho da água muito grande lá, por causa da represa de Itaipu, né? E evapora muita água o tempo todo. Lembra aquele negocinho que está um pouquinho mais em cima aí, ó. Repara aqui, ó. Maritimidade. Lógico, não é no mar, mas é uma grande represa, uma grande lagoa. Joia? Tranquilo? Muito obrigado pela atenção, pessoal. Foi um prazer trabalhar com vocês. Muito bom nesse dia maravilhoso. E agora vamos abrir para perguntas aí, se tiverem. Vamos lá. Valeu, moçada. Sensacional. Show de bola. Adorei aí. Obrigado pela recordação do aniversário, pelos parabéns aí. Show. Vocês são demais. Em breve vamos estar juntos. E espero que vocês tenham gostado da aula aí, tenha correspondido à expectativa. E estamos aí numa próxima, beleza? Não esquece de se inscrever aqui, ó, tem aqui o cantinho, tá? E tem aqui algumas opções de aulas para vocês, fechou? Valeu, moçada!